Então, pessoal, alguém me perguntou sobre a questão da representatividade. Tocou nesse assunto, dado que é um assunto bem discutido, principalmente no meio político, na sociedade. Veja bem, a representatividade ela não está ligada exatamente ao grupo político que você pertence, certo? Ao grupo partidário. Ela não está ligada exato, precisamente ou necessariamente à sua cor de pele, tá certo? Então daí você pega, por exemplo, políticos de direita ou de esquerda que defendem a mesma causa, certo? Por exemplo, contra a escravidão, contra o preconceito, o racismo no caso, certo? E você pega, por exemplo, pessoas que são brancas que defendem ferrenhamente os direitos iguais, não diferentes, direitos iguais dos negros e dos indígenas, por exemplo, como o direito de qualquer ser humano, tá certo? A espaços, os mesmos salários, o mesmo respeito e assim por diante. E aí você pega, por exemplo, Zumbi dos Palmares, que era um representante dos negros, mas que tinha escravos. Você pega durante a história quantos e quantos negros que eram capitães do mato, ou que eram aqueles negros domesticados. Quando os outros negros tentavam fugir, eles caboetavam aos seus patrões, certo? E eram negros e não representavam os negros, entendeu? Então o que eu quero dizer é que o fato de você ser preto não significa que você representa a classe. Também o fato de você ser branco não significa que você não representa a classe. O fato de você ser de esquerda não significa que você representa essas minorias, como diz a esquerda. E o fato de você ser de direita não significa que você não representa essas classes. Porque a representatividade, pessoal, ela tá na mente, ela tá na ideia e na ideia prática que você carrega, tá certo? Por exemplo, alguns grupos de políticos partidários de esquerda defendem na ideia, certo, a questão do preconceito racista ou de homossexuais. É um exemplo que eu estou citando, certo? Mas só defendem na ideia, porque na prática não defendem. Por exemplo, aqueles grupos partidários que são devotos lá de Che Guevara, que matavam homossexuais. E eles dizem que defendem homossexuais, mas ao mesmo tempo são devotos de Che Guevara, que matavam homossexuais, certo? Aqueles grupos que dizem que sofreram a tortura, que são contra os torturadores, são a favor das pessoas simples, das pessoas que lutam, da sociedade, mas que são devotos de ditadores, de pessoas que atormentam a vida da população, que escravizam, tá certo? Que prendem, que matam. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês é que o fato de ser de uma linha político-partidária ou de pregar, falar, não significa exatamente uma representatividade. A representatividade é como se diz sobre o amor. Tem que ser uma atitude, não pode ser apenas palavras. Não se ama de palavras, se ama com atitudes, com gestos, com ações, tá certo? Não adianta eu dizer que eu amo os pobres e não dar um pacote de cuscuz a um pobre, ou dizer que eu amo as pessoas sofridas e não estar atento ao sofrimento dessas pessoas, certo? Então toda essa ideia de representatividade, ela precisa ser prática, porque senão ela não existe, tá certo? E aí você não vai olhar para o camarada que ele é preto, ele me representa. Não necessariamente. Ele pode lhe representar, assim como um branco pode lhe representar. Quantos brancos lutaram a favor, lutaram contra a escravidão? Por exemplo, Castro Alves, o nosso poeta Castro Alves, chamado poeta dos escravos, altamente contra a escravidão, escreveu inclusive livros de poemas como Navio Negreiro, conhecido livro de poema Navio Negreiro, certo?
Então, e outros tantos literatos que lutavam, que eram de cor branca, e eram contra a questão da escravidão. Então, a representatividade não está na cor da pele, a representatividade não está no partido político, certo? E a representatividade não está apenas nas palavras, tá certo? Então, independente de cor, independente de partido, independente de palavras, a representatividade está nas ações, certo? Ideias e ações, certo? Contra ou a favor. E isso significa que, de fato, alguém está representando alguma ideia, algum grupo, alguma coletividade, tá certo? Então, não seja preconceituoso. É claro que a gente respeita a ideia de sua educação, que foi assim, a sociedade é educada dessa forma, para viver mais radicalmente as tribos, tá certo? Mas não é uma coisa que seja sadia, precisa ser um pouco mais universal. Respeita-se a questão das tribos, porque é necessário, são composições da sociedade, mas é preciso levar em consideração o todo, ser um pouco mais idôneo. Isso não significa que, por exemplo, você queira participar de grupos partidários, certo? Você pode participar do que você quiser, mas você precisa ter uma mente inteligente, superior a isso. Tá bom? Fica essa dica. Abraço, até mais.